Muito bom dia, uma ótima segunda-feira para todo mundo. Bora começar mais uma semana especial. Afinal de contas, quarta-feira é Natal. E eu sei que você, torcedor tricolor, aliás, toda a torcida do Flu, está na expectativa de receber um presente do clube, um presente da diretoria, mas um presente de fato, um grande reforço para este Natal. Um já foi anunciado, o Hércules, mas o Fluminense vem trabalhando forte no mercado. O final de semana foi um final de semana de trabalho para a diretoria. A gente não conseguiu ainda descobrir outros nomes. É possível que já nesta segunda-feira a gente consiga avançar, porque chegam muitas especulações, chega muita coisa. Vocês não imaginam o quanto de especulação chega até a gente tem que filtrar. E aí, a partir disso, quando a gente percebe que pode ter alguma coisa, a gente começa a aprofundar a apuração ali para confirmar as informações. Esse final de semana não teve assim, nenhuma grande novidade, mas para ao longo desta semana eu tenho certeza que a gente vai ter. Até porque o ano está acabando, o Campeonato Carioca, pré-temporada já vira, o ano já começa pensando já em Campeonato Carioca, então não tem muito tempo. O Fluminense precisa avançar, caminhar em algumas situações, não está simples, porque o clube está buscando alguns jogadores de qualidade. E aí, foi o que eu falei recentemente aqui. Quando você busca bons jogadores, você vai ter mais dificuldade, você vai ter mais concorrência, você vai precisar pagar mais. O caso do Hércules, ele foi anunciado daquela forma e talvez, eu não sei por quanto tempo, o Fluminense ficou negociando com Fortaleza. Mas creio que essa negociação ela só foi possível desta forma, por este valor, porque não foi algo vazado. Se tivesse acontecido isso, geraria mais especulação e talvez outros clubes entrassem na parada. O Hércules recebeu outras propostas, mas resolveu dar prioridade à do Fluminense e aceitar a do Fluminense. Só estou citando um exemplo. O Fluminense está negociando com o atacante, está negociando com o zagueiro. Não sei precisar para vocês se essas negociações estão avançadas, mas o que eu sei é que se tratavam de conversas complicadas, não era um negócio simples. Por isso, talvez isso explique um pouco a demora. E aí talvez tenha muita gente perguntando, porque o próprio presidente Mário Bittencourt foi a público falar que o Fluminense seria agressivo no mercado, como promete ser. O Fluminense vai para contratar jogadores para todas as posições, ou seja, a gente pode ver aí quase um time inteiro de reforços chegando para esse início de 2025. E aí algumas pessoas vão se perguntar, muitas já fizeram esse questionamento depois da contratação do Hércules. Ah, mas o Fluminense não pagou o Lelê. Ah, mas o Fluminense não tinha garantias bancárias para contratar o Arcanjo, não ofereceu essas garantias. Como pode pagar quase 30 milhões de reais num jogador? Uma coisa não necessariamente quer dizer outra, perdão. A gente sabe como as coisas funcionam aqui no futebol brasileiro. Os clubes vão para o mercado, contratam, alguns pagamentos se atrasam e assim a coisa vai andando. Eu não sei para quem o Fluminense deve hoje em relação a essas negociações recentes que foram feitas, não sei se todas estão em dia, pelo menos não vazou nada do contrário. Então o clube está se esforçando para cumprir com o que é acordado. Pelo menos em relação ao pagamento aos clubes, até porque o clube pode ir lá acionar a FIFA, isso gerar transfer ban, enfim, dá um problema danado. Mas quando vem do próprio presidente a fala de que o clube pretende investir mais do que investiu lá em janeiro, porque ele falou janeiro de 24, o Fluminense gastou cerca de 20 milhões de reais porque traz o Terans e tem o pagamento do Lelê. Isso aí dá menos de 20 milhões de reais. Então, só na contratação do Hércules, o Fluminense já gastou isso. Dá pra gente projetar aqui que o Fluminense está com intenção, projetar não, aliás isso é um fato, o Fluminense tem intenção de gastar mais do que gastou na janela do meio do ano, quando gastou mais de 50 milhões de reais e foi uma janela recorde para o clube. E aí a gente tem que entender alguns motivos para isso. Além, claro, de montar um time competitivo, um time forte, depois do susto que foi 2024, de entender que há necessidade de mudar o perfil desse time, de trazer jogadores fortes, de trazer jogadores com saúde, jogadores que se adequam muito mais à metodologia
do técnico que vai continuar, que no caso é o Mano Menezes. Mas uma coisa importante destacar aqui, o Mano está tendo uma participação muito ativa nesse planejamento, muito ativa, indicando jogadores, né, inclusive na saída de outros, como foi o caso do Felipe Melo. Mas a ideia da diretoria, isso vem sendo conversado desde sempre com o Mano, é montar uma estrutura, uma espinha dorsal, um time que seja capaz de se adaptar a outras ideias. Porque a gente sabe como funciona no futebol brasileiro. A diretoria do Fluminense não vai falar isso pro Mano, mas a gente sabe que no meio da temporada pode ocorrer uma demissão. E aí vem outro técnico e a gente tem que passar pelo que passou em 2024 com um time com uma ideia fixada depois de muito tempo de trabalho, tendo que romper com aquilo ali. No primeiro momento deu certo, depois tem dificuldade. Então, a ideia é montar um time que seja capaz de se adaptar a diferentes formas de trabalho, né? Porque a diretoria do Fluminense também está pensando nisso. Enfim, só fechar as parênteses aqui em relação ao Mano. A gente vai para um ano em que o Fluminense vai disputar o Super Mundial de Clubes, que é uma campanha que a gente sabe, que é uma competição que a gente sabe que vai ser muito difícil, muito complicada, porém uma visibilidade enorme e com chances enormes de avançar para as oitavas de final, o que para o time que tem acaba sendo uma obrigação do Fluminense, né? Eliminar um time sul-africano e um time sul-coreano. Claro, obrigação a gente fala aqui entre aspas, né? Mas tem todas as condições para isso. Então, será necessário fazer um investimento até para não passar vergonha numa competição deste porte. Além disso, gente, estamos num ano eleitoral. É ano de campanha política dentro do Fluminense. E ano de eleição em qualquer clube associativo, a gente sabe como as coisas funcionam. Então, Mário Bittencourt, que hoje é o presidente, ele, obviamente, sabe que esse ano é crucial, sabe que ter um bom desempenho no Mundial é muito importante, que disputar títulos e passar longe de rebaixamento. E para isso você tem que ter um time competitivo, para que depois ele consiga eleger quem vier candidato apoiado por ele. E se não houver uma eleição do associativo, porque o Fluminense terá talvez, quem sabe, já o clube já tenha neste momento passado pela transformação e se tornado SAF, o Mário ele já falou abertamente para todo mundo que gostaria de ser o CEO da SAF. E a gente tem batido muito nessa tecla, tem falado muito sobre isso, que ele vai conduzir a coisa da forma, dentro daquilo que ele puder fazer, para que isso ocorra. Mas para que ele tenha um mínimo de apoio, e ainda assim muitas pessoas serão contra por uma questão ali de conflito de interesses, ele sabe que ter um desempenho também esse ano é fundamental para que ele obtenha sucesso nessa empreitada. Porque a SAF, ela vai, quando ela for para a votação dos torcedores, ela vai acabar passando. Isso é fato. Apesar de que eu conheço pelo menos 2 pessoas que já chegaram até mim, pessoas que votam e disseram que vão votar contra a SAF. Não é um tema que unanimidade. Não é unanimidade, mas a percepção é que grande parte da torcida do Fluminense quer essa transformação, quer essa mudança para a SAF. Então isso vai acontecer. Então, para o Mário conseguir caminhar as coisas da forma como ele imagina, seja no associativo ou numa possível futura SAF, o Fluminense precisa ter um ano bom, de preferência brigando por títulos, ou ter minimamente um ano tranquilo, se afastando de qualquer briga por rebaixamento. Então, isso explica também, possivelmente, esse investimento maior que será feito. E a gente está falando da primeira janela, tem janela do meio do ano também, tem janela antes do Mundial de Clubes. Então tem muita coisa para acontecer. É claro que o ideal é que isso seja feito dentro da realidade financeira do clube para que depois a gente não tenha problema. Mas o Fluminense conta com uma outra situação para facilitar isso. Além da premiação no Mundial, que promete ser muita grana, apesar de a gente não saber exatamente ainda quanto vai ser, a diretoria ainda espera reduzir a folha salarial do clube. Tem jogadores com salários altíssimos e que não agregam absolutamente nada hoje. A gente já teve, por sinal, Marcelo saindo na reta final do ano, Felipe Melo saindo. Agora, a expectativa pela saída de Gabriel Pires, de Terans, John Kennedy também já saiu.
E vai ter mais Diogo Barbosa, que não é um grande salário, mas é um salário razoável, também não faz mais parte do elenco. Enfim, já houve uma redução dessa folha. E a expectativa é de que o Fluminense conseguindo negociar esses atletas, emprestar, dar um jeito, e a diretoria está fazendo força para isso, você vai abrir mais espaço para trazer atletas, às vezes não necessariamente desembolsando muito dinheiro na aquisição, mas pagando um salário mais alto dependendo da qualidade desse jogador. Então são movimentos que o Fluminense está fazendo, mas a gente tem que entender que há um contexto que motiva, para além do desempenho esportivo, um investimento muito maior até do que foi feito ao longo desse 2024. Somando as duas janelas, cerca de 70 milhões de reais foi o que o Fluminense gastou. Muitos desses reforços que foram contratados no meio do ano ajudaram, e a gente espera que eles consigam evoluir bastante ao longo de 2025 para fazer dessa base uma base vencedora para a temporada. Então vou atualizar para vocês aqui o nosso vai e vem do Jornada KTO 1902, a gente relembrando, antigamente como tinha, né, no Jornal Lance principalmente, eu lembro, eu estava até lembrando com um amigo esses dias que a gente saía viajava no final do ano, nessa época de mercado e tal, a gente ia às vezes para a praia e saía de manhã para ir até a banca do jornal, todo dia comprar o jornal para ver as atualizações de mercado. Então isso gera sempre uma expectativa muito grande, muito bacana. Então a gente está fazendo o nosso vai e vem do Jornada para a temporada, e aí passando a limpa aqui, fazendo um resumo do que aconteceu até agora. A gente já tem o Hércules contratado, o primeiro reforço anunciado de fato, e aí tem algumas categorias aqui, como o do Marçal, esquentou. O Fluminense não evoluiu, o que eu posso dizer pelo menos até sexta-feira, as conversas não tinham evoluído. O Fluminense fez uma abordagem, perguntou sobre valores, mas analisava também outros nomes. Então é algo para a gente correr atrás e buscar nessa segunda-feira para ver como está a situação do Marçal ou de outro jogador que venha chegar, né? Renato Kaiser, Léo Chu, Tiquinho Soares foram jogadores que o Fluminense em algum momento demonstrou interesse ou fez uma consulta, mas que também foram consultas e negociações que não avançaram, pelo menos até o momento. Lucas Arcanjo está negociando, o goleiro do Vitória ainda está nessa embrolho, nessa negociação complicada, arrastada e chata com o Vitória. É possível também que até quarta-feira a gente tenha uma definição sobre isso. Algumas conversas que esfriaram, Zé Rafael, por exemplo, né, que pode permanecer ainda no Palmeiras, Cruzeiro e Santos estão interessados nele. O Fluminense tentou aquela troca com o Gabriel Menino envolvendo o Martinelli, não deu certo, mas segue interessado ainda no Zé Rafael. Igor Rabelo, também interesse lá atrás, não evoluiu, assim como o Esquivel também não evoluiu. Negociações que não deram certo, melaram. Richarlison, Angel Romero, que renovou com o Corinthians, mas também não sei se o Fluminense chegou a negociar, no máximo ali foi uma consulta. O Gabriel Menino, o Lucas Barbosa também, que o Fluminense demonstrou interesse, assim como Isidro Pita e Raul, né? Negociações que não sequer avançaram ali para um estágio final. E aí a gente tem o elenco. Do elenco, os jogadores que estão negociando para a renovação de contrato. Manuel, Samuel Xavier, Keno, Germancano, Paulo Henrique Ganso. A gente já falou dessas renovações e vamos falar ainda mais em breve, porque a coisa tende a evoluir nos próximos dias. Então é o balanço do que a gente tem até o momento, jogadores que podem chegar, do reforço que já chegou e também jogadores que já saíram. Para a gente fechar aqui, Felipe Melo, Diogo Barbosa, Marquinhos, John Kennedy, que ainda não foi oficial, mas John Kennedy já está fora, Terence, está nessa expectativa para receber uma proposta, se Deus quiser vai receber. O Isaac está negociando com o Vitória e o Vitor Eudes para ir, né, eles podem ir numa troca aí com o Arcanjo por empréstimo, e o Martinelli também foi uma saída que não deu certo e melou, portanto. Então é um balanço que a gente tem agora do mercado do Fluminense. Vamos aguardar, porque essa semana promete ser uma semana de muitas novidades. Fiquem atentos aí que a gente volta ao longo do dia com muito mais notícias aqui no canal do Lessa. Um abraço, pessoal!